Olá pessoal, bom dia, bom ter vocês aqui. Como nós falamos ontem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os temperamentos e sobre a importância de nós conhecermos o nosso temperamento e o temperamento das pessoas que convivem conosco, não é? Marido, esposa, filhos, colegas de trabalho, de faculdade, colegas do nosso convívio, né? Social, parentes. Então é muito importante que a gente conheça o nosso temperamento e o temperamento das outras pessoas. Só que antes a gente precisa fazer uma diferenciação. O que é temperamento, o que é caráter e o que é personalidade. O temperamento é um conjunto de traços característicos que nós nascemos com eles, nossas qualidades e nossos defeitos, que são geneticamente herdados dos nossos pais. O caráter ele faz parte da educação que nós tivemos, do meio que nós convivemos, da sociedade, do meio que são as nossas crenças, os nossos princípios, aquilo que nós somos na nossa intimidade. E a personalidade, ela é formada pela junção dessas duas coisas, do nosso temperamento e do nosso caráter. Então a junção dessas duas coisas forma a nossa identidade, que é a nossa personalidade. A partir daí nós vamos agora falar um pouquinho sobre cada temperamento. Nós vamos falar sobre os 4 básicos temperamentos, que é o sanguíneo, colérico, fleumático e o melancólico. E cada pessoa ela pode ter traços de até 3 temperamentos, só que sempre um vai sobressair. Então, sempre um vai ser, a pessoa pode ser melancólico e, por exemplo, sanguíneo e fleumático, ou pode ser colérico e sanguíneo e fleumático. Então, ela pode ter traços de até 3 temperamentos. O primeiro temperamento que nós vamos falar é o melancólico, que ele é o mais rico de todos os temperamentos. Ele é muito analítico, perfeccionista, ele admira as belas artes, a natureza, só que ele é extremamente introvertido, chega a ter até momentos de êxtase, de euforia, mas esses momentos passam muito rápido. É um amigo extremamente fiel, mas ele não faz amizades com frequência, muito facilmente. Ele tem um ciclo muito restrito de amizades. Pode-se dizer que os amigos de um melancólico se pode contar nos dedos. Por quê? Ele é muito desconfiado. Apesar dele ser confiável e muito fiel, ele é exigente e exige que as pessoas sejam assim. E quando ele se decepciona ou as pessoas não são exatamente como ele quer, ele se afasta dessas pessoas. Então, o seu temperamento, ele tem um temperamento muito perfeccionista. Ele é muito detalhista em tudo que ele faz. Então, normalmente, o melancólico, ele não toma iniciativa para fazer alguma coisa. Porque ele pensa muito, pensa se vai dar certo, pensa se vai fazer, se não vai fazer, o que vai fazer. Então ele demora muito, pensa muito antes de tomar alguma decisão. Quando alguém impõe isso para ele e ele acaba tendo que fazer, ele faz e com excelência. Tudo muito bem feito, muito perfeito. Mas ele nunca vai tomar a iniciativa de começar. Normalmente ele escolhe profissões difíceis e principalmente profissões em que ele trabalhe mais individualmente. As qualidades do melancólico é que ele é muito habilidoso, ele é delicado, sensível, muito sensível, leal, extremamente leal e confiável, idealista e minucioso. E os pontos de melhoria, que a gente fala que não são fraquezas, são os pontos de melhoria, é que o melancólico ele chega a ser egoísta, por pensar assim, por querer tanto, ser tão
rígido, ser tão exigente com as pessoas, ele acaba por ser meio que egoísta, de pensar muito que ele que vai fazer, ele que dá conta de fazer, e as pessoas nunca fazem as coisas certas, que ele é o bom. Ele é muito amuado, então é mais na dele, gosta de ficar na dele, não tem problema nenhum em ficar sozinho, porque ele gosta até de ficar sozinho com os seus pensamentos e fica horas ali pensando no que vai fazer, como vai fazer, e por isso que às vezes não toma nenhuma iniciativa. É pessimista, chega a ser pessimista porque ele sempre pensa que as pessoas não vão gostar do que ele está fazendo, ou que vai dar errado, ou que vão criticá-lo, que ele é muito, ele tem muita dificuldade de aceitar críticas e chega a ser um pouco vingativo. Por ele ser tão exigente, exigir que as pessoas façam por ele o que ele faz para as pessoas, ele ser tão assim exigente, ele acaba por se decepcionando e se torna um pouco vingativo. Um outro temperamento que é muito interessante é o sanguíneo. O sanguíneo é alegria em pessoa. Enquanto o fleumático é mais introvertido, mais triste, mais melancólico e perfeccionista, o sanguíneo é o oposto. O sanguíneo é para cima, ele joga as pessoas para cima, a conversa dele é sempre exuberante, está sempre contando um caso, contando uma piada, gosta de ser o centro das atenções. Então, quando ele está num grupo grande de pessoas, que normalmente ele gosta de estar num grupo grande de pessoas, o centro é ele. Então, normalmente ele fala muito de si, sobre a viagem que ele fez, sobre o passeio que ele fez, a comida que ele comeu, aquilo que ele fez. Normalmente usa muito a palavra eu isso, eu aquilo outro. Normalmente ele fala muito dele mesmo. E tende a ser egoísta também, egocêntrico na verdade. Então o centro de tudo é ele. O centro das atenções é sempre ele. E não consegue dividir muito bem as atenções com outras pessoas. E não tem paciência também. Apesar de ser uma pessoa que é entusiasta, que joga as pessoas para cima, tá sempre para cima, gostar do convívio social, ele tem muita dificuldade de parar para ouvir alguém. Então, como ele gosta de falar e fala muito, ele tem um pouco de dificuldade de parar para ouvir as pessoas. Ele não tem paciência para parar para ouvir. Às vezes, normalmente ele fala o que pensa e por falar o que pensa, ele acaba machucando as pessoas. Só que não é por maldade. Não é por intenção. Normalmente ele faz isso porque é o instinto dele, fala o que vem na boca. E não tem dificuldade nenhuma de pedir perdão, de pedir desculpas, de ir atrás e reconhecer o seu erro. Um outro temperamento também, que algumas pessoas têm até medo desse tipo de pessoa, é o colérico. O colérico é um caso à parte. O colérico é autossuficiente, é independente, tem facilidade de tomar decisões, para ele não tem dificuldade nenhuma para nada, ele não tem medo de nada e não precisa ser estimulado por ninguém, porque ele mesmo se estimula, ele é autossuficiente, então ele não precisa que ninguém fique falando com ele assim, não, você faz, vai dar certo e tal. Não, ele pega e faz. Ele não tem muita paciência com o melancólico, não tem muita paciência com o mimimi, de ficar demorando para fazer alguma coisa, de responder e tal. Para ele, pega e faz. E também não tem muita paciência com o sanguíneo, porque para ele o sanguíneo é responsável. Ele não deixa nada que ele pega para fazer sem fazer. Se ele tem que fazer algo, ele pega e faz. Não vê dificuldade, não tem medo de nada e faz o que tem que fazer. É um líder nato
E às vezes é considerado até como um oportunista, porque ele não mede esforços e não doa quem doer, ele vai fazer o que precisar fazer. As qualidades do colérico é que ele é muito otimista, ele acha sempre que vai pegar, vai fazer, vai dar certo, e é muito prático e determinado. Para ele não tem ficar dando meia volta de nada, não. Ele é prático, com ele tem que ser praticidade. É disciplinado e não tem medo de nada. Nada mesmo. Os pontos de melhoria do colérico é que ele é autossuficiente, ele não precisa de ninguém para nada. E não é assim que a gente vive, né? A gente precisa das pessoas. Ele é sarcástico. O sanguíneo, por exemplo, ele conta piadas e faz gracinhas para todo mundo rir e sem ser muito pretensioso nessas coisas. Ele quer fazer a pessoa rir. O colérico, ele já faz isso, conta uma piada, mas tem sempre um humor negro, sempre desfazendo de alguém, humilhando. Ele gosta muito de se sentir no poder. Então, quando ele conta alguma piada, quando conta alguma coisa, faz alguma coisa, é sempre para mostrar que quem manda é ele. Então, é sempre um humor negro, uma piadinha sem graça. Normalmente é assim. Ele é amargo e é vingativo. O fleumático é um tipo de temperamento que dá certo com todos. É um tipo calmo, frio e bem equilibrado. Jamais parece perturbar com alguma coisa, com alguma circunstância. Não explode em raiva ou risco, porque ele tem suas emoções sob controle. Então, normalmente o fleumático ele não explode por qualquer coisa, não chora por qualquer coisa, não ri por qualquer coisa, ele está sempre controlado. E ele gosta do convívio social, tem um humor irônico e é capaz de provocar gargalhadas nas pessoas sem dar um sorrisinho. Então é tipo aquele menino que apronta, todo mundo ri do que ele aprontou e ele fica zen, como se nada tivesse acontecido. O fleumático ele é organizado e tem uma excelente memória. As qualidades do fleumático é que ele é calmo, tranquilo, não se perturba por nada, trabalha bem sob pressão, no tempo dele, mas trabalha sob pressão e gosta de cumprir horários e gosta que as pessoas cumpram horário com ele também. Os pontos de melhoria é que ele é calculista, desmotivado, pretensioso e desconfiado, em menor proporção do que o melancólico, mas ele é muito desconfiado. Então, pessoal, esses são os temperamentos. Eu vou deixar aqui para vocês um testezinho para você descobrir, se você não descobriu ainda, para você descobrir qual é o seu temperamento. E nós vamos conversando, discutindo sobre isso durante o dia. Podem fazer as perguntas que vocês quiserem, na medida do possível eu responder. O que eu não souber eu vou pesquisar e respondo depois. Mas vamos conversando sobre isso, tá bom? Eu espero que vocês descubram o temperamento de vocês e que o convívio com as pessoas fique mais fácil depois disso, tá bom? Beijo e até daqui a pouco.